Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele, Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto ele já existia antes de mim. Está falando de Jesus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Jesus não existiu a partir do seu nascimento. Jesus, ele pré-existiu. Isso quebra algumas heresias aí. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Se ninguém jamais viu a Deus, a gente tem que entender o que significa isso. Porque Jesus, ele veio e foi visto. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Amém? Que o Senhor fale pela palavra ao seu coração e que você e eu sejamos transformados por essa palavra. Amém? Meus queridos irmãos, existe um problema que não é um problema atual. É um problema da humanidade por todos os tempos. É o problema de conhecer algumas coisas fundamentais da vida. Deus, conhecer a mim mesmo e conhecer o mundo. A natureza de tudo isso. E o Evangelho de João vai trabalhar justamente isso. O conhecimento de Deus, de nós mesmos e do mundo criado. E nós vamos entender essa relação e, com certeza, no poder do Espírito Santo, através da palavra, as crises existenciais são vencidas. Lembro do meu filho, Otávio, que chegou para mim um dia desses e falou assim: pai, quem sou eu? Aí eu falei para ele, você é descrito nas Escrituras Sagradas. Você está descrito nas Escrituras Sagradas. Quando a gente lê, estuda a palavra de Deus, você descobre quem é você. E não só descobre quem é você, descobre quem é Deus. E descobre a relação de Deus, você e o mundo. O Evangelho faz isso. O Evangelho é um sermão que nos faz mergulhar no conhecimento de Deus, no conhecimento de nós mesmos e no conhecimento de tudo que está ao nosso redor. Você acha que você vai se conhecer através da psicologia,
eu preciso me conhecer. Você quer se conhecer, olha para um espelho chamado Escritura Sagrada. Eu não estou desprezando a psicologia como ciência. Ela trouxe algumas contribuições para a teologia, eu não descarto a ciência, toda a ciência como graça comum de Deus, tirar dos excessos, tirar das gorduras do homem pecador que sempre coloca alguma coisa que não vem de Deus. É assim, sempre Deus dá sabedoria e inteligência para o homem fazer alguma coisa, e o homem acrescenta alguma coisinha a mais, coloca uma cerejinha no bolo. O bolo já está tão gostoso, aquela cerejinha vai fazer com que aquele bolo fique insuportável. O bolo já está muito bom, a cerejinha às vezes é um plus que não tem necessidade. E é isso que as pessoas fazem. Mas eu quero dizer para você que o nosso ponto de partida do autoconhecimento, eu consigo conhecer a mim mesmo, a minha relação com Deus e com o próximo, através de um grande espelho chamado Palavra de Deus. Então, olhe para a palavra que você vai entender quem é você. Olhe para a palavra que você vai entender quem é Deus. E olhe para a palavra que você vai entender o mundo. Esse evangelho mostra a glória de um Deus revelado em Jesus Cristo. Esse evangelho mostra a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você fala de Jesus Cristo, você fala daquele que é a imagem do Deus invisível, conforme diz o texto de Paulo aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. É a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Esse evangelho fala sobre esse conhecimento de Deus por meio da graça e conhecimento do homem mediante a fé. Esse conhecimento não se dá simplesmente de uma forma natural. Você não vai conhecer a Deus somente através de uma forma natural. O conhecimento repleto de Deus passa pela imagem dele, Jesus Cristo. Jamais você vai conhecer a Deus se não for através da imagem perfeita dele, que é a expressão gloriosa, encarnada, chamada Jesus Cristo. A natureza pode te fazer conhecer algo sobre Deus, porque Deus criou tudo isso. Você olha para as coisas criadas e você diz, nossa, quanto isso é divino, realmente. Não tem... olhar para a natureza é olhar para a criação do nosso Deus. Não foi o diabo que criou nada disso. O diabo não tem poder criativo de nada. Não tem. Agora, você não vai conhecer a Deus completamente através da criação. Você e eu conhecemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita, a expressão ideal do seu ser. O mundo tenta conhecer a Deus de outras formas. Através da meditação pura e simples, através de meios esotéricos, através de meios ocultistas. O Distrito Federal tem mais de 1000 religiões. Imagina. Mais de 1000 religiões. O sistema religioso do DF foi construído conforme o sistema religioso do Egito. Então aqui nós temos um pluralismo religioso fora do comum. Todas as tentativas dessas pessoas conhecerem a Deus através de diversos artefatos. E João vai nos mostrar que o verdadeiro conhecimento de Deus é através do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Nele, Deus se fez conhecer. E permite que o homem conheça a si mesmo, olhando para Jesus. Então, através de Jesus, Deus se fez conhecer. Deus se fez conhecido através de Jesus.
E o homem conhece a si próprio olhando para Jesus. Porque em Jesus ele vai identificar aquilo que ele deveria ser, ou aquilo que Adão deveria ser. Em Jesus, nós olhamos aquilo que Adão deveria ser e fazer. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para alguém, a segunda pessoa da Trindade, a imagem perfeita de Deus, e olhando para Ele, nós conhecemos a nós mesmos, porque olhando para Ele, nós vamos saber que nós somos pecadores. Olhando para Ele, nós vamos saber que nós carecemos da glória dEle. Olhando para Ele, nós vamos saber o quanto estamos distantes de Deus, e o quanto Ele pode nos aproximar de Deus. Então, olhando para Jesus, eu vou me conhecer. Eu vou saber quem eu sou. Então, quando nós falamos, olhe para Jesus, irmão, é a expressão mais simples de dizer. Mas olhar para Jesus é justamente descobrir quem você é e quem quer que Deus quer que você seja. Nele Deus se faz conhecer e permite que o homem conheça a si mesmo. Nele nós descobrimos que nós estávamos em trevas. Porque Ele é a luz. O Evangelho de João vai fazer justamente isso. O Evangelho de João vai trabalhar trevas, luz, terra, céu. Vai trabalhar sempre esses dualismos. Nós estávamos em trevas, mas nós vimos a luz. Estávamos decaídos da nossa natureza, afastados de Deus, mas a luz veio até nós. E a luz dissipou as trevas. A luz dissipou as trevas. Esse evangelho é um evangelho que fala da pessoa de Deus, do ser de Deus. Esse Deus em ação, esse Deus criativo, esse Deus que, através da queda do homem, em Cristo Jesus, providenciou para nós uma redenção graciosa. Aqui nós temos a identidade de Jesus. Ele era antes de todas as coisas. Ele pré-existia. Ele não é uma criatura inferior a Deus. Ele existiu, ele pré-existiu com Deus. A existência de Jesus não se dá a partir do seu nascimento. São seitas que pregam isso. A existência de Jesus e a divindade de Jesus é pré-existente. O Evangelho de João fala de Deus, de nós e do mundo que a gente vive. O Calvino vai dizer que o conhecimento se resume em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. O problema do povo de Deus é que muitas vezes ele não conhece nem a Deus e não conhece a si mesmo. Em não conhecendo a Deus e não conhecendo a si mesmo, o ser humano quer procurar sempre um profissional da autoajuda para se conhecer. Aí ele começa a se conhecer da pior forma possível, longe da revelação daquele que o criou. Quando você for viajar, for para o aeroporto, passe reto naquelas livrarias, compre só o jornal mesmo, Correio Brasiliense, porque aqueles livros ali, ó, você pode juntar tudo e colocar fogo. O Trident. Eu não estou contra o conhecimento. Eu estou dizendo para você que você quer se conhecer da pior forma possível. Você quer se conhecer longe da revelação daquele que criou. Aquele que te criou. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te fez. Então, se você quer se conhecer através do Augusto Cury, está perdido. Agora, se você quer se conhecer à luz das Escrituras Sagradas,
joinha para você. Like for you, my brother. A gente quer se conhecer das piores formas possíveis, e a gente fica maluco, porque a gente acaba não se conhecendo, e a nossa situação fica pior ainda. João fala da existência, da nossa existência. Fala de algo criado por Deus, em e por meio e para o Senhor Jesus Cristo. E João fala de uma vida que é gerenciada por um sistema em Cristo Jesus. A nossa geração tem um anseio. Um anseio pela personalidade. Um anseio por se conhecer. Olha a pergunta teológica que o Otávio me fez. Quem sou eu? Você acha que criança não tem perguntas teológicas profundas? Sim. Hoje o Dudu me soltou mais uma. O meu sobrinho, o Heitor, estava lá em casa, e o Heitor estava ouvindo um som, vindo. Aí o Heitor falou, ô tio, esse som é da nossa igreja? Um som de um louvor. Aí o Otávio falou assim, não, é de uma igreja vizinha aqui a nós. A Nova Vida ali. Aí o Eduardo falou assim, é a igreja de Jesus. Aí, não sei, a Gisele falou alguma coisa no sentido de que, acho que foi inocentemente também, no sentido que tem a igreja de Jesus e tem a igreja de Satanás. Aí, os meninos estavam falando sobre isso, não foi a Gisele, vou livrar a Gisele dessa. Aí os meninos começaram a discutir sobre a igreja de Jesus, eles tinham visto que existe a igreja de Satanás. Aí eu falei com eles, olha, o Eduardo, o Dudu, deu o conceito correto. Igreja só é a igreja de Jesus. Não existe igreja de Satanás. Não existe igreja de gay. Igreja só existe de Jesus. Aqui ele fundou. Sobre essa pedra, ou seja, sobre ele, edificarei a minha igreja. Então, o Eduardo, o Dudu, com 4 anos, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, ele me deu um conceito teológico do que é a igreja. Igreja é a igreja de Jesus. Então não existe igreja de gay, não existe igreja de Satanás. Isso são termos cunhados ou cunhados indevidamente. As pessoas roubam as definições. Qual é a igreja que você é? A igreja inclusiva. Não, rapaz, isso não é igreja não, isso é tudo menos igreja. Você não pode nem chamar isso de igreja. Então, o Evangelho de João vai mostrar de fato quem eu sou. Partindo de Deus, partindo da imagem perfeita de Deus, Jesus Cristo, eu descubro que eu estou afastado dele e que através dessa imagem perfeita, dessa encarnação do Verbo, da palavra, em Êxodo fala que a palavra está ligada ao Verbo, um termo usado no Antigo Testamento, né? Deus com D minúsculo, né? Deus com D maiúsculo mesmo. E através disso, eu sei quem eu sou. Sou um pecador, afastado e carente desse Jesus que se fez carne, carente que Ele me leve de volta para Deus. Nossa personalidade em Jesus Cristo volta-se à personalidade que Deus fez para Adão. É claro que nós vamos passar por uma glorificação, porque ainda vivemos debaixo de uma natureza pecaminosa. Mas o plano redentivo de Deus, através de Jesus, é fazer com que a gente volte para aquilo que a gente nunca deveria ter saído através de Adão. Um relacionamento pleno. Um relacionamento centrado no Criador. O que a queda fez foi isso. A queda tirou a nossa... Nós fomos despersonalizados. Deus era a nossa figura. Eu
estava baseado nele. O homem estava personificado em Deus. A queda tira isso. Agora, o que Jesus faz é fantástico, porque Jesus restaura essa condição da personalidade divina fazer parte da minha trajetória. E o mérito não poderia ser meu. Porque como é que eu vou resgatar algo que foi perdido? Como é que eu poderia resgatar algo que só Deus poderia resgatar de volta? Quem deu, só quem deu isso, poderia resgatar isso para as nossas vidas. Você jamais poderia resgatar a sua personalidade baseada no Senhor. Nunca, jamais. Mas graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez isso por nós. Graças a Deus por Ele. Nós temos aqui uma proposição geral. Tudo isso, capítulo 20, versículo 31. Essa manifestação do conhecimento de Deus, conhecimento de nós e o conhecimento do que está ao nosso redor. Tem como proposição geral, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados, ou seja, o objetivo desse evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui está a proposição central. Deus se revela a nós, mostra a sua divindade, a sua deidade no seu Filho, para que nós, crendo, tenhamos vida eterna. Tenhamos vida eterna. Vamos caminhar agora pelo texto. Primeira cena é o padrão para toda a desenvoltura do Evangelho. Capítulo 1, nós temos aqui as perspectivas do conhecimento de Deus. João fala de Deus, capítulo 1, do versículo 10 a 11. João fala do mundo, dos seus habitantes, e fala dos que são seus. Versículo 1 fala do conhecimento da pessoa eterna do Verbo de Deus, que habitou entre nós. Versículo 14, significa que o Verbo é Jesus, sendo a matriz para o conhecimento do homem. Fala de indivíduos. O Evangelho de João fala de sua relação com Deus, com o próximo. E o fato central no Evangelho de João, Jesus é Deus conosco. Tema central, Jesus é o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Essa é a mensagem do capítulo 1, versículo 1 ao 18. Versículo 1, a palavra diz o princípio. Jesus é pré-existente, eterno. O princípio, ele é o princípio, é a pré-existência eterna e divina do Verbo. O grego, logos, significa palavra. E palavra se aplica a Jesus, tanto no versículo 14, quanto em Apocalipse capítulo 19 e 13. Porque no Antigo Testamento, em algumas situações, quando você se referia a Deus, você se referia à palavra. A palavra era uma referência ao próprio Deus. Essa palavra logos, que significa palavra, ela não foi usada de uma forma adequada pelos gregos, porque eles entendiam que logos era razão ou lógica. Só que a palavra de Deus, ou seja, o logos, é substituída por referências ao próprio Deus. Então, ele é o logos, ele é a palavra, ele é Deus. Repete comigo, ele é o logos, que significa a palavra. O Antigo Testamento, quando fala de palavra, se refere a Deus. Logo
Jesus é Deus. Irmão, esse é um texto difícil de ser pregado e de ser ouvido, mas exposição bíblica é isso, é se submeter a todo o conselho que está nas Escrituras Sagradas. Você tem que ter paciência e você tem que se dispor a ouvir. Senão você vai ficar ouvindo só Salmo 23, ou João 3,16. Tem muita coisa para ser pregada nas Escrituras. A palavra de Deus se refere ao Logos. Jesus é esse Logos, ativo na criação. Jesus não era só homem, Jesus era Deus. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. O Verbo estava com Deus, ou seja, a distinção de pessoas na unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, unidas numa divindade. O Verbo estava com Deus. Fala dessa distinção de pessoas eternas e distintas, mas presentes desde o princípio. Versículo 2. Versículo 3 fala da deidade do Verbo, deidade de Jesus. Versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida, o versículo 3 fala da deidade do Verbo. A sua fé depende disso. A sua fé depende de você entender que ele era totalmente Deus e totalmente homem. Se você colocar ele só como totalmente Deus, você vai falhar. Se você colocar ele só como homem, você também vai falhar. Então a nossa fé é completa quando nós entendemos ele como Deus e como homem que se fez carne para cumprir o que eu e você não conseguiríamos cumprir. Morrer pelos nossos próprios pecados. O Filho, assim como um pai, tem vida em si mesmo, e a vida era a luz dos homens. A luz da criação. Essa luz da criação agora efervesceu entre nós, tabernaculou entre nós, e dissipou as obras das trevas que havia em nós. Assim como no ato criativo as obras das trevas foram dissipadas, Jesus, fazendo parte dessa obra criativa, agora ele em carne dissipa as obras das trevas diante do pecado que separou você, eu, de Deus. Talvez se eu falasse que tivesse anjos aqui na igreja, você falava, oh, amém, aleluia. Mas diante de uma palavra dessa, era motivo da gente se ajoelhar e chorar e dizer, Senhor, muito obrigado por essa luz tão maravilhosa, tão poderosa, que dissipou as obras das trevas que havia em mim, um homem pecador, separado, imundo, afastado da comunidade e da graça de Jesus Cristo. As trevas não prevaleceram contra essa luz. Ou em outro sentido, não a compreendeu, ou não a recebeu. Sim, Jesus foi rejeitado. O mundo é feito de fé e feito de incredulidade. Agora a culpa não é de Deus. A culpa é de um homem obstinado que não ouviu a voz de Deus. Não coma desse fruto. Deus não pode ser culpado pelo mal. Agostinho já tratou disso. Deus não pode ser culpado pelo mal. Deus não pode ser culpado pelas catástrofes que existem na vida. Deus não pode ser culpado das trevas, das guerras, de tudo isso. Não, porque a luz já veio. Mas o problema é que a luz veio e ela foi rejeitada. Assim, quando você prega o Evangelho, porque o Evangelho ele é pregado para todos. O Evangelho de João vai dizer isso. É universalmente. Não significa dizer que todos serão salvos. Porque muitas pessoas querem argumentar o Evangelho de João como se fosse salvação para todos. Não.
O Evangelho de João fala de uma oferta para todos, ou seja, o Evangelho é universal, ele é oferecido para todos, mas nem todos vão assimilar isso. Deus não é injusto por conta disso. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele continuaria sendo um Deus bom, piedoso, amoroso e santo. Mais uma vez eu digo, ele avisou para Adão, cara, não faça isso. Versículo 7 ao versículo 9, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Mas foi isso que aconteceu? Não. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Versículo 11 vai dizer que ele veio para o que era seu e o seu não o recebeu. No ministério público de Jesus a gente vê isso. No capítulo 1 ao capítulo 12 de João, vai falar justamente disso. Jesus, no seu ministério público, sendo rejeitado à torta e à direita. Capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Homens caídos não são filhos de Deus por natureza. Na pós-modernidade você vai ver isso muito. Hoje na EBD a gente estava discutindo isso. Que a pós-modernidade as pessoas vão se identificar como filhos de Deus, independentemente daquilo que a palavra de Deus diz, o que é ser filho de Deus. E o critério para se identificar como filho de Deus, neste mundo, é um critério totalmente torto. É o critério de analisar Deus do ponto de vista do amor. É uma análise de Deus do ponto de vista do romantismo. A era romântica trouxe muitas consequências negativas para a nossa fé. Ou para aqueles que deveriam ter uma fé mais apurada, uma fé mais arraigada. O romantismo influencia. As correntes filosóficas influenciam muitos que não têm uma fé firmada. Por isso que eu digo, firme a tua fé, meu irmão. Porque se você não tiver a tua fé firmada nas Escrituras Sagradas, outras coisas vão te arrastar. E é o que tem acontecido isso. Muitos são arrastados por vários motivos. Muitos foram arrastados até por uma questão de influências que vieram depois da Revolução Francesa, como o feminismo, marxismo, e aí vai. Que coloca o homem no trono, é o que essas influências que vieram da transição da modernidade para a pós-modernidade faz isso. Coloca o homem no trono, coloca o homem como a causa de tudo, tira Deus do trono e acabou. E o Deus se torna alguma coisa subjetiva na minha vida. Deus se torna alguma coisa que eu crio. É tanto que tem muitos crentes que estão criando o seu próprio Deus. E para muitos que a Bíblia chama de falsos profetas lá no Evangelho, na carta de Judas, o próprio Deus é o próprio ventre. Mas a Bíblia também vai falar em Judas que eles são como nuvens sem água. Ou seja, não são nuvens, não são convertidos de fato e de verdade. Porque uma nuvem sem água não é nuvem, sim ou não? Como é que pode existir uma nuvem sem água? Existe? Não, não existe. Então, se a Bíblia está falando de uma nuvem sem água, então isso não é nuvem. Logo, o que a Bíblia fala? Falsos profetas. No versículo 13, a palavra diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No capítulo 3, acho que é o pastor Maurício André que vai detalhar mais sobre o novo nascimento. Mas o novo nascimento já é tratado aqui no versículo 13. Fazendo um resumo para você não se perder. Esse Deus que se faz carne, que vem como trazendo a luz para dissipar as obras das trevas, ele fez com que nós nascêssemos de novo, nascêssemos do alto, dentro de um processo soberano. O homem é salvo. E agora ele expressa essa fé no mundo. Ele expressa essa fé na vida.
ele expressa Jesus Cristo na sua caminhada. Esse Deus transcendente se faz imanente. Você olha para esse Deus que se fez imanente, você se descobre como um pecador miserável, mas você descobre que através dele você tem a luz da vida. E através dessa luz que veio em carne, você pode ser luz e sal aonde você estiver. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse verbo se fez carne. Não foi uma visita de um Deus com D minúsculo. Outros diriam que espiritual e divino não pode se fazer carne, é oposto à matéria. É por isso que muitos pegam a carne e entregam a carne à dissolução, porque acham que carne não pode servir a Deus. Muitos pegam seus próprios corpos e entregam à devassidão, porque elas dizem, meu corpo é podre, não pode servir a Deus, então eu vou entregar meu corpo ao pecado. Justamente por conta desse dualismo, o dualismo da terra e do céu. As pessoas separam terra e céu, as pessoas separam carne e espírito, as pessoas fazem esses dualismos. E quando você cria essas separações, você se entrega àquilo que realmente você acha que você somente é. Não, eu sou o ser humano. Mas em Jesus nós somos seres humanos recriados à imagem e semelhança de Deus. Aqui o abismo foi superado. Ele, Jesus, habitou, acampou temporariamente entre nós, tabernaculou, cheio de graça e verdade, ou seja, uma aliança misericordiosa. O Verbo manifestou o próprio caráter de Deus, como aquele que protegeu e cumpriu a aliança que ele fez. Vimos sua glória, o esplendor e maravilha, a glória divina. Não é a glória de mais um profeta, a glória divina. Por isso que nós, na Reforma, falamos sobre o só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Porque um dos pecados de Satanás e um dos pecados do homem é buscar a glória para si próprio. E a glória dele ele não dá para ninguém. O Filho que era revestido ou investido de glória divina, o próprio Filho que era investido de glória divina, ele se desfez, ele se humilhou em sua encarnação e morte. Então como é que eu, pecador, carente da glória de Deus, posso me glorificar diante de qualquer coisa, se aquele que estava investido da glória de Deus, ele se humilhou em sua encarnação? Isso aqui a gente pode trazer uma implicação prática para mim e para você. Servir a Deus de fato, é você se humilhar, conforme Cristo se humilhou na sua encarnação e morte. E como é que você se humilha? Subjugando, submetendo a sua existência recriada através de Cristo, subjugando isso diariamente para a glória de Deus. Como é que você se humilha conforme a encarnação de Jesus Cristo? Fazendo o que Ele fez. É claro que você e eu temos a natureza pecaminosa e esperamos uma glória futura para parar de pecar. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos humilhando e sendo revestidos dessa virtude de Jesus Cristo, de ter se encarnado, ter se tornado servo, ter servido, ter sido humilhado por conta do reino de Deus. E ser humilhado por conta do reino de Deus é você, de fato, viver essa nova identidade em Cristo, que te leva a viver diferente. A viver não conforme você quer, a viver não conforme você pensa, a viver não conforme você acha. A pós-modernidade é assim, é achismo, subjetivismo. Cada um tem a sua verdade. Me dá tremedeira, me dá tremedeira quando eu vejo crente falando assim, não, a minha verdade é essa. Ah, meu irmão, para com isso, vem para a EBD. Minha verdade é essa, que tua verdade é essa?
Quer dizer que agora nós temos várias verdades dentro da igreja? Não, eu penso assim. Eu penso assado. Não, a Bíblia está dizendo assim, mas sei lá, será que é isso mesmo? Para com isso, rapaz, deixa de ser bobo. Você está caindo na falácia da pós-modernidade, do subjetivismo de cada um criar a sua própria verdade. Você está criando a sua própria verdade, você está acreditando na sua própria verdade. Quando você deixa de olhar para as Escrituras, você começa a acreditar na sua própria verdade, que nada mais é do que uma mentira. De que nada mais é do que uma pseudo-verdade. Se é pseudo, não é verdade. E a Bíblia fala que ele é unigênito do Pai. A dignidade suprema do Verbo, que é o Logos, a palavra. E o relacionamento dele com o próprio Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O próprio texto está dizendo. Ele foi revelado. Então, logo, ele foi, a glória do Pai foi vista. O Verbo já existia. A graça veio misericordiosamente nas nossas vidas. A graça e verdade procederam dos escritos de Moisés, mas agora alcançou uma proporção maior em Jesus Cristo. Na revelação em Moisés, Deus proibiu o povo de olhar para ele, sob pena de morte. Ocasionalmente, ele mostrou a sua graça a alguém, mas agora Jesus veio manifestar Deus à raça humana. Então, o próprio capítulo 6, versículo 46, fala dessa manifestação à raça humana. Diz a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Eu queria extrair algumas implicações práticas para as nossas vidas. Primeiro, Jesus é o eterno Logos, o Verbo, o único que pôde revelar o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele pôde fazer isso porque, como filho, Ele compartilhava a divindade do Pai. Segundo, Ele é um cordeiro que entregou sua vida pelo seu povo. Capítulo 1, versículo de 29, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceira questão que nós aplicamos aqui desse livro: ele não nos abandonou. Ele prometeu morar no coração do seu povo por intermédio do Espírito Santo. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 15, diz a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 15 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele não nos abandonou. Ele pré-existiu, se encarnou, era um Deus transcendente, se tornou imanente, se envolveu em todas as áreas, se envolve em todas as áreas, controla tudo, ele pode estar em todos os lugares. Aquelas perguntas de seitas, né? Mas como é que pode? Deus está lá e está cá. Ele é transcendente, ele é imanente, ele é poderoso, ele exerce poder em todos os lugares e está presente em todos os lugares. Ele é o Criador, ele preexiste. Ele é um Deus que foi glorificado. Capítulo 7, versículo 39, diz a palavra: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido
glorificado. Aqui são algumas implicações doutrinárias, mas deixa eu extrair aqui uma implicação para o seu dia a dia. Deixa eu te falar uma coisa. Neste mundo, 3 coisas você precisa saber para você não entregar a glória a deuses estranhos. Houve uma criação. O homem caiu. E há uma redenção em Jesus Cristo. Não existe redenção por nenhum outro meio. Não existe redenção pelas vias sociais. Não existe redenção pelas vias educacionais, que era o pensamento do Paulo Freire, que é um pensamento chamada teologia da libertação, que foi o pensamento esquerdista que entrou no Brasil. Não existe redenção por intermédio do ensino. Não existe redenção por intermédio de ações políticas. Não existe redenção por intermédio de casas de recuperação. Nada disso redime. O que redime é a ação regeneradora daquele que se fez carne. Porque se a redenção acontecesse de forma social, aqueles alcoólicos anônimos, aquela associação dos alcoólicos anônimos, salvaria todo mundo, mas não salva. Graças a Deus pelo trabalho. Mas a ação principal no processo é a ação redentiva de Jesus Cristo. A consequência é que eu tenho que usar essas obras, mas não como fim, e muito menos como meio, porque Deus não precisa de meios para nós sermos salvos. Isso são obras que eu e você precisamos fazer. Evangelizar, no contexto da evangelização a gente coloca ação social, mas não pode ser um fim em si mesmo. Cuidado para você não confundir evangelho com obras. Evangelho é uma graça especial, distinta, refinada, que não depende de nada que você faz. Agora, a partir do momento que você foi alcançado por essa obra, você começa a fazer algo, mas não para ser salvo, mas porque você é salvo em Jesus Cristo. Cuidado para você não confundir evangelho com moralismo. No evangelho contém princípios morais e éticos. Mas se você confundir o evangelho com o moralismo, você vai achar que o mero cumprimento moral te salvará. Tem muitas pessoas que são morais e vivem princípios éticos e vão para o inferno. Porque o evangelho não depende de cumprimento moral para você ser salvo. Agora, pelo fato de você ser salvo, consequentemente, você tem que expressar a identidade que você tem em Jesus Cristo através da santificação progressiva. Não confunda o evangelho com os meios. Não confunda o evangelho com essas coisas. No ano eleitoral, deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado para você não colocar a salvação do Brasil na mão de homens. O que o Brasil precisa não é de polarizações. O que o Brasil precisa é de um governo justo conforme os critérios bíblicos. Cuidado com as idolatrias na área política. Isso está gerando briga, daqui a pouco está gerando foice, daqui a pouco está gerando irmão matando irmão. Cuidado. O que a Bíblia fala em Romanos 13 é de um governo que é feito em prol da sociedade. De novo nós estamos vendo os políticos no Distrito Federal entrando em guerra para assumir uma Câmara que tinha que ser explodida. Ou então para assumir um Congresso no qual eles não fazem nada em prol da sociedade, mas simplesmente em prol da sua própria denominação, descumprindo o que a própria Bíblia diz sobre o governo, conforme Paulo fala em Romanos 13. O governo é para todos. É uma ação
para a sociedade, não é uma ação para os evangélicos, é uma ação para a sociedade. Então, cuidado, não confunda evangelho com sistemas políticos. Por mais que uma pessoa expresse alguns princípios bíblicos, não significa dizer que aquilo que ela é o evangelho. Porque muitos candidatos aparentemente se parecem com alguns princípios bíblicos e as pessoas compram aquele cara como se fosse um redentor, como se fosse um salvador da pátria, assim como os judeus quiseram fazer com Jesus. Jesus, quando veio, os judeus olharam assim, pronto, agora nós vamos ser livrados dos romanos. E Jesus diz, olha, meu reino não é deste mundo. E Jesus foi condenado e julgado pelos próprios romanos. Isso deu uma nó na cabeça dos caras. Já pensou se tivesse sido gerada uma desobediência civil? Então, cuidado para você não confundir evangelho com categorias que podem ter algum tipo de influência do evangelho. Cuidado para você não confundir aquele irmão que você diz que é um cara ético, que é um cara moral, e você diz, aquele cara é mais crente do que aquele irmão na igreja que diz que é crente. Às vezes esse cara ele tem uma moral, ele tem uma ética, mas ele não foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Não confunda o evangelho com todas as categorias da vida que te envolvem, porque senão você vai achar que o evangelho não é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é isso. É o poder de Deus para a salvação. Por intermédio somente da obra vicária de Jesus Cristo. Você pode ser muito bom, continue sendo bom, mas você não vai ser digno diante de Deus porque você é bom. Agora, pelo fato de você ter sido salvo, expresse Cristo através dos mandamentos éticos, dos mandamentos morais. É uma história completamente distinta. Cuidado nesse ano, cuidado para você não confundir sistemas partidários, cuidado para você não confundir tudo isso com o evangelho. Isso pode expressar alguns princípios do evangelho, mas não é o evangelho. Cuidado para que a tua esperança não esteja simplesmente em homens. A tua esperança e a minha esperança tem que estar no Deus que controla tudo. O Evangelho de João vai falar justamente sobre isso. Do Deus que tem o controle de tudo. Do Deus que mostra quem Ele é. Do Deus que mostra quem eu sou. Do Deus que mostra a sua ação soberana sobre tudo e sobre todos. Então Ele está controlando tudo e está controlando todos. Você pode ter convicção disso. No nome de Jesus. Amém.